Bem-vindos ao Dia de Descoberta da Família para Jovens. Meu nome é Michaela e nosso comitê tem preparado para esse dia durante meses. Estamos realmente surpresos com o número de pessoas que estão aqui. Nós estávamos planejando para um grupo menor, mas o número de registros aumentaram. Então, temos que aumentar a nossa capacidade. E aumentamos e tivemos que aumentar o número de líderes e o número de registros acabavam se aumentando. Então, tivemos que encontrar mais cadeiras. Então, tivemos mais do que tivemos e mais de 1.000 pessoas esperando na lista de espera para poder entrar. Então, estamos tão felizes que vocês estão aqui e que estão aqui conosco hoje. Então, hoje, vamos falar sobre sua família. Vamos falar sobre conectar o passado, o presente e o futuro de sua família. Esperamos que vocês possam descobrir algo ao fazerem isso. Esperamos que vocês aprendam maneiras novas de conectarem-se às suas famílias e que se divirtam ao fazerem isso. Para iniciar, temos uma hora maravilhosa planejada com vocês. Vamos começar o hino inicial com Samuel Black ao piano. E depois disso, Olivia Smith vai oferecer a primeira oração. Nosso querido Pai Celestial, somos muito gratos pela oportunidade que temos de estarmos aqui hoje, nessa feira, e para aprendermos mais sobre encontrar os nossos ancestrais. Abençoa-nos para que, ao passarmos esse dia, possamos sentir segurança e termos também a compreensão do seu Espírito. E abençoa, quando formos para nossos lares, que possamos aprender, lembrar das coisas que aprendemos aqui hoje. E que possamos ajudar
esse programa de História da Família. Somos gratos por todas as pessoas que colocaram esse programa e pelas pessoas que estarão nos falando hoje. E abençoe-os. E falamos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos que vocês descubram quão divertido é descobrir a sua história da família. Queremos que hoje seja um dia que vocês jamais esquecerão. E que melhor maneira do que ouvir um dos nossos discursantes mais populares, John By The Way, tem cativado e inspirado a multidões. Centos dos últimos dias, de todas as idades, foram tocados pelos seus discursos. E ele produziu já quase 50 livros. E no Facebook, a página dele tem mais de 200 mil likes. Não que isso faça diferença, mas ele adora passar tempo com sua esposa e com seus 6 filhos. E temos a grande alegria de que ele tenha aberto um espaço na sua agenda para estar conosco hoje. Irmão By The Way. Essa conferência de jovens maior que eu já participei. Na minha ala, o ginásio não é tão grande como isso. Eu sempre começo fazendo piada sobre meu último nome. E porque é um nome engraçado, meu nome também era... Meu pai era By The Way, todos eram Benjamin, meu tataravô, todas as pessoas tinham o mesmo sobrenome. Até o meu tataravô, todos tinham o mesmo sobrenome. E By The Way, Joe, porque algumas coisas nunca mudam. Mas o meu sobrenome está comigo. E eu vou falar um pouco sobre isso para vocês hoje, sobre as coisas que podemos fazer. Uma das coisas favoritas que eu gosto mais de fazer sobre o último nome é quando eu estava pronto para ensinar sobre 2º Nef 32. Eu acho que vocês possam lembrar do seminário. E eu vi que Nef usou o meu sobrenome 2 vezes. No verso 1 e 5, você deve se preocupar sobre as coisas que deve fazer by the way. E no começo de cada capítulo no seminário, no manual do seminário, tinham palavras que foram trazidas das Escrituras, explicando. E by the way, que é o meu sobrenome em inglês, veja aqui, significa aqui, que é o caminho que leva até a presença do Senhor. Agora podemos, numa publicação, para o resto do dia que vocês podem me chamar de irmão que está no caminho certo. Eu gosto de falar muito de escritura, podia ser outro nome, podia ser um homem que não acredita em nada, um homem que eis que já se passou. Mas vou falar um pouquinho para vocês sobre hoje. Alguém já ouviu sobre uma história sobre as joias antes? Mas se vocês já ouviram, talvez vocês vão ver que quando eles colocam o diamante, eles sempre colocam com um fundo escuro. Por que eles fazem isso? Para mostrar o contraste, isso mesmo. Se vocês forem numa joalheria, vocês verem diamantes, vocês vão ver que está na vitrine, nossa, como é brilhante. Veja o contrário. E vocês vão ver que tem aquelas luzes bem fortes em cima, para que reflita melhor essa luz que está no diamante. E quando vocês apagarem todas as luzes, os diamantes vão mostrar a luz? Não. Eles estão refletindo a luz que está acima. E tem todas essas histórias das pessoas que falam, você parece que está brilhando hoje. Por quê? Porque tem luz no meu coração hoje, como o hino que acabamos de cantar. Está quente aqui ou sou apenas eu? Por quê? Quando vocês estão felizes, vocês têm o Espírito do Senhor, você parece que está brilhando. E o presidente James E. Fausto falou alguma coisa sobre isso. E sobre vocês. Estou muito ciente do mundo que os jovens vivem hoje, que é muito diferente do que antigamente. Os valores mudaram. Basicamente, a decência e o respeito de todas as coisas mudaram. O lado moral errado está aparecendo hoje em dia. E eu lembro para vocês que um valor de diamante brilha muito mais com um fundo escuro. E eu gostaria de mostrar a vocês hoje e gastar o tempo falando sobre a história da família e as coisas maravilhosas que envolvem. Irmão, amigos, pessoas como vocês podem ter um impacto muito grande em todas as pessoas.
Em Lucas, podemos ler uma escritura. E trouxeram um homem que estava paralisado. E para colocá-lo perante ele. E eles não podiam achar um meio para trazê-lo até o Salvador devido à multidão. Então eles foram ao telhado. Imaginem, os seus amigos. Os amigos estão doentes. E Jesus estava lá. Temos que levá-lo lá. Mas eles chegaram lá e tem muita gente. É como isso aqui hoje. Tinha tantas pessoas que eles não podiam entrar. Então imagina conversar. Ei, eu desisto. Vamos levar para casa. Vamos tentar outro dia. Mas eu tenho uma ideia. Alguém falou. Vamos subir no telhado e baixar pelo telhado. E imagine os outros amigos nessa ponta. Nós vamos fazer o quê? Com um homem doente. E talvez o homem doente falou, não, já estou me sentindo melhor. Parem. Mas de algum jeito eles abriram o telhado e começaram a baixar o amigo deles. Então diz que eles deixaram até chegar no chão, perto de Jesus. Imagine isso acontecendo na igreja. Você está na capela de repente e alguém começa a descer o corpo. Mas não faça isso nas suas sedes de estaca. Mas olha, quem são essas pessoas? E vem até próximo a Jesus. E Jesus olha e quando vê a fé deles, o Senhor talvez olhou para cima e disse sobre a fé deles. E disse, homem, seus pecados estão perdoados. E os fariseus, os escribas falaram, quem é esse homem que pode falar sobre essa blasfêmia? Só Deus pode falar. E Deus sabia o pensamento deles e disse, é tão bom poder ler as coisas que Jesus falava. E o que você faria? Por que está pensando isso em seu coração? O que é mais difícil? Levanta e anda ou seus pecados estão perdoados? Mas isso não dava para ver. É um mundo espiritual que ele estava vendo. Mas ele estava curando o espírito. Ou dizer, levanta e anda. Curando o corpo. Mas ele sabia que era uma linha muito importante para perdoar os pecados. E também disse ao paralítico, levanta, pegue a sua cama e sai. E imediatamente ele levantou, pegou todas as coisas e saiu para a sua própria casa, adorando a Deus. E glorificou a Deus. Eu gosto da parte. Nós vimos coisas estranhas hoje, como fala nas Escrituras. É muito interessante o que Jesus disse, que vocês talvez não saibam que eu tenho poder para perdoar os pecados, mas eu também posso curar o corpo. E esses amigos, quão formidáveis eles eram de ter um amigo que precisava de cura. Ele estava paralisado, ele não podia se mover sozinho. Mas os seus amigos pensaram, nós podemos levá-lo até Cristo. Qual é a mensagem para nós? Temos duas mensagens que podemos aprender. Escolham amigos que possam levá-los até Cristo. É a primeira. Estejam envolvidos por amigos que tenham esse objetivo. E também sejam os amigos que possam levar outras pessoas até Cristo. E vamos falar sobre isso através da história da família. Para serem esses amigos que possam levar alguém até Cristo. Esse homem não podia se mover. Ele não podia fazer nada por ele mesmo. Você já ficou perto de amigos que vocês não podiam fazer nada? E que seus amigos levavam você? Aonde eles estão levando? Que filme vocês vão ver? Aonde os seus amigos estão levando? Está bem para você? E também tem pessoas que levam para um lugar melhor, que é Cristo. Felizmente, meu pai escreveu uma história família. Meu pai faleceu 10 anos atrás, nesse mesmo mês. Escreveu uma biografia com 90 páginas. Através dos meus filhos, não conhecem o avô dele. Esse é Dick Byway, que antes de ter 18 anos, se enlistou na Marinha. Não era membro da igreja nessa época, mas ele entrou na Marinha e aprendeu como marchar numa linha estreita. Então ele foi para São Francisco. Quando chegou lá, foi de ônibus, saiu do ônibus, dirigiu até a Bahia e quando viu um dos maiores porta-aviões que existem, o SS Saratoga. E o trabalho dele era para ficar na sala das máquinas. Ele ficou tão doente que ele saiu dessa sala e foi para outro lugar. Ele tinha que ficar naquela grande estrutura. E foi o melhor lugar que podia ver. Ele podia ver os aviões.
Eu tinha meu próprio binóculos, como vocês podem ver. Byroway está ali o nome dele na camisa. Bem, um dia ele estava lá em cima. Era fevereiro, em 44. Alguns de vocês viram uma fotografia, ou um filme, ou uma estátua dos Marines colocando aquela bandeira em Hiroshima. Bem, aquela fotografia foi tirada no dia 23 e 2 dias antes. Esse Jack Byroway estava naquela cadeira e alguém chegou até ele e disse, olha, temos aviões vindo e eles estão chegando em Hiroshima. E eles vão fazer algum ataque logo. Então começaram a se preparar. Então ele viu um grande barulho. E ele descreveu um barulho como isso. Todo mundo se prepare, todo mundo fica... Esse não é um ensaio. Isso realmente é uma coisa que está acontecendo. Não era um treinamento. E todos começaram a correr. E começaram a correr para baixo do navio. E parece que alguma coisa havia atingido o navio. E eu continuei correndo até meu posto. Geralmente ele estava olhando para cima, mas ele também tinha que ficar. A pessoa que colocava as balas nos canhões de 40 milímetros. Então ele chegou até lá, colocou o capacete e começava a pegar as munições. E ele viu esse avião. Ele disse, bem, eu acho que é um avião vindo bem perto de nós. O que essa pessoa está fazendo? E quando eu comecei a olhar, esse não é uma pessoa, esse é um zero. E ele pensou, está vindo para nós, e olhou para trás, e eles já tinham sido atingidos. E daí vem outro, por um avião kamikaze. Pronto, eu acho que meus pais vão receber um telegrama dizendo, informamos que seu filho, infelizmente, faleceu. E ele pegou a munição o mais rápido que pôde, pulou, e o motor continuou, e ele começou a atirar. Então, esse avião atingiu o navio e matou todos os marines que estavam ali. E meu pai disse, pronto, acabou. E outro avião veio e também atingiu. E estavam muitas coisas caindo de cima para baixo. E os oficiais estavam falando, bem, se ele morrer, vá lá, pega o lugar dele. E 2 outros aviões começaram a vir. Um do lado direito e um do lado esquerdo. Imaginem isso. E essas pessoas no navio. Vamos proteger o Saratoga. Se vocês atingirem, se vocês tiverem que atingir o navio, vão ter que passar por nós. Então era mais ou menos 4 horas e outro às 8 horas. E eu podia ouvir os navios tentando apagar o fogo com a água. E o submarino então vai nos afundar agora. Então a máquina o motor começou a funcionar novamente e começou a mover. E então eles puderam sair e começaram a procurar os seus amigos. Aonde ele estava anteriormente, começou a ver e começaram a limpar. Então começaram a limpar os corpos dessas pessoas. E foi muito difícil a experiência. O cheiro era muito forte. Não tinham os sacos para colocar os corpos. E não dava para carregar na copa porque os corpos partiam em suas mãos. Tinham mais ou menos 196 machucados. Então, as pessoas estavam sentadas lá nesse Saratoga e no dia seguinte tiveram um serviço fúnebre para essas pessoas. E muitas das pessoas foram jogadas no navio. E ele tinha um rapaz de Provo que estava lá, que faleceu nessa batalha. E se você olhar mais ou menos perto, vocês podem ver o que acontece com essas pessoas. Falaram uma oração, colocavam uma cápsula perto do corpo, falavam uma oração e jogavam, então, no navio. E é assim como fala nas Escrituras, que o próprio mar vai devolver seus mortos que foram tragados. Então, sou feliz porque ele não escreveu essa parte, mas essa parte, eu peguei uma vez uma câmera e eu falei, pai, me fale um pouco sobre o que aconteceu na guerra. E isso é o que vocês podem fazer com seus avós e aprender sobre histórias maravilhosas. Meu pai disse, na noite que estávamos limpando alguém, tinha um rádio em ondas curtas.
e funciona melhor no mar. Em um hotel em São Francisco, e ele podia ver as músicas de uma orquestra que estava tocando. E ele disse, nós estávamos limpando os corpos dos nossos amigos que haviam falecido. E podíamos ouvir pessoas dançando, rindo e batendo copos de champanhe. E meu pai disse, ele estava emocionado totalmente. Eles sabem o que está acontecendo conosco aqui? E eu sempre me penso sobre todas as pessoas em todo o mundo que estão servindo o seu país. E a razão que eu falei essa história é porque alguma coisa acontece quando vocês têm 19 anos de idade e vocês às vezes, podem ter umas perguntas difíceis. Esse é o que aconteceu no jornal falando sobre o Saratoga, o navio, que 123 pessoas morreram, mas foi consertado e voltou novamente ao mar. Então, essa era uma das maiores embarcações que já teve nos Estados Unidos. E continua funcionando. Infelizmente, meu pai veio para casa da guerra, mas alguma coisa a mais aconteceu nesse navio. Vê essas fotos? É meu pai sorrindo e ao lado dele era Keith Crawford. E o outro dele é Carl Miller. Eu quero ler para vocês o que meu pai escreveu na sua história pessoal. É uma página. Mas deixa eu falar. Cada domingo, passavam-se a palavra que iam ter uma reunião dos Mormons. Então, algumas pessoas do Crawford e outras pessoas vinham até onde eu estava e, às vezes, me puxavam da minha cama e me empurravam até lá. E isso foi como Jack Byron foi introduzido, apresentado ao Evangelho. Obrigado, Carl e Keith, por terem sido amigos que pegavam alguém até Cristo. Obrigado, pai, por estar próximo de amigos que podiam levá-lo até Cristo. E isso é como ele foi apresentado ao Evangelho. Então, quando ele chegou em casa, ele conheceu minha mãe. Isso foi como que plantaram essa semente para que crescesse. Então, meu pai pensou, eu preciso saber um pouco mais. E começou a pesquisar a igreja. De todas as moças da igreja que eu saí, apenas 2 me convidaram para ir na igreja. E uma delas foi a que se tornou minha mãe. Meu pai se filiou à igreja, casou-se com minha mãe e foi chamado para uma missão. Depois que foi casado, tinha umas vantagens disso. Está esperando por mim? Então, casou-se com a minha mãe e foi chamado para ir fazer missão na New England. Foi servir como missionário. Tinha um missionário que havia servido lá, que voltou para casa e voltou para lá, para estudar na escola. E o nome dele é True Madison. Quando eu chegava perto dele, sempre falava, fala oi para o teu pai, Jack. Daí ele voltou para casa e eles começaram então sua família, tiveram 6 filhos e eu sou o número 5. Sou muito grato por Keith e por Carl, por todas as pessoas, por eles terem feito. Mesmo que ele não queria ir, eles puxaram e levaram-no até Cristo. E eles fizeram. Isso é uma coisa que vocês podem fazer. Agora vocês podem fazer. Vocês podem fazer isso com nomes como o meu, by the way. Vamos ver como olhar na sua linha genealógica, como o seu leque, adicionar histórias, fotografias. E nós temos meio, nossos dias, de usar a tecnologia para levar pessoas até Cristo, para levar pessoas até o templo, para que seu trabalho seja feito. É muito bom isso. Hoje, nessa semana, eu sou um bispo na minha ala, os jovens se encontraram na livraria, no Centro de História da Família da nossa estaca. E muitos falaram, puxa, eu não sabia que isso existia, não sabia que dessa forma as coisas aconteciam. E uma das diferenças que vocês podem fazer nas pessoas. Às vezes, pessoas que vocês conheceram, mas não sabiam os nomes. Mas o presidente Fausto falou que temos que fazer a nossa luz florescer, como se fosse esse diamante. Espero que vocês possam ter aprendido, que vocês possam estar com essa motivação e que vocês possam falar, eu posso fazer a diferença na vida de uma pessoa, em muitas pessoas, porque eu aprendi sobre isso, porque eu estou aqui. Uma das coisas maravilhosas é que o espírito de Elias está em todos os jovens. O espírito de Elias é o espírito
do Espírito Santo, que leva as pessoas até Cristo. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso e a coisa boa é que vai se tornar cada vez melhor. E eu falo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.